gratuita. Análise política com Orion Teixeira. Às 10h33, a gente fala com Orion Teixeira. Orion, bom dia para você. Bom dia, Luciana, Lucas, Murilo. Prazer voltar a falar com vocês e todos os ouvintes. Prazer sempre todo nosso, Orion. Temos aí uma data muito importante, que é 7 de setembro, e toda a simbologia, né? E ontem, Orion, com a sua avaliação no que diz respeito aí à presidência da República, né? E as consequências das falas, essa questão institucional, será que haverá aí um isolamento? Luciana, a agressividade dos discursos de Bolsonaro ontem em Brasília e São Paulo, né, sinalizou um presidente acuado e isolado. Ele reuniu milhares de pessoas nas capitais, nessas duas capitais e no resto do país. Reuniu sim, mas só reuniu a sua turma, seus seguidores, que infelizmente não representam o povo brasileiro, nem é a maioria. Quantas pessoas ele colocou nas ruas ontem? 300 mil? 500 mil? Que sejam. O fato é que o Brasil tem hoje 211 milhões de brasileiros, os mesmos que nas pesquisas apontam uma rejeição de quase ou de 50% aos métodos e rumos do governo de Bolsonaro. E agora, com os atos de ontem, falando para seus seguidores, Bolsonaro fez uma opção por eles. Apesar da gritaria, das ameaças golpistas, do tipo fechar o Supremo Tribunal Federal e até de agressões físicas a ministros do STF, isso não sustenta um governo, um presidente da República das Bananas, nem um presidente da República das Bananas. E o Brasil não é mais isso. Há 36 anos a consciência do país fez a opção pela redemocratização, depois de 20 anos do obscurantismo de uma cruel ditadura militar. As pessoas que gritam por intervenção militar não sabem o que estão falando, mas apenas repetindo uma palavra de ordem inconstitucional de um presidente que é explicitamente autoritário, de formação e de ação. E sob o argumento de atacar um ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, por discordar das suas decisões ou por ser investigado por ele passou também a atacar todo o Supremo Tribunal Federal, todo o Poder Judiciário, fazendo ameaça clara que se não mudar, o STF vai perder, vai sofrer. Ora, só o acompanharam nessa onda golpistas seus seguidores, que são a minoria do povo brasileiro. E o isolamento a que me refiro é que ele não terá condições de reunir, por exemplo, nenhum Conselho da República, que ele tratou ontem como se fosse um órgão do governo, sob o comando dele, que ele reúne e pauta a hora que quiser. Ele é o presidente do Conselho, sim, mas, como o próprio nome diz, é da República e não de um presidente ou de um governo. Se conseguir reunir o Conselho, por exemplo, e dizer que é preciso tomar alguma medida, alguma decisão para salvar o governo dele, ele irá ouvir de todos que basta que fique calado, que peça desculpas à nação e trabalhe contra a pandemia, a inflação, a crise hídrica, claro, respeitando as instituições democráticas e a independência dos poderes. Como isso não acontecerá, ele vai ficando cada vez mais sozinho e vendo cada vez mais distante dele as instituições democráticas e republicanas e os partidos aliados. Isso é um caminho acelerado, sim, para um impeachment ou renúncia, porque ele instalou a ingovernabilidade e pôs sim o governo dele constituído. Pela força e agressividade, Luciana, com apoio só de seguidores, ele não conseguirá mantê-lo. Vamos aguardar então 2022, né, Orion? Bom, Orion, havia inclusive um temor, né, da participação de policiais na manifestação de 7 de setembro. Isso não ocorreu, né? A gente inclusive não teve registros aqui em Minas Gerais, tudo ocorreu de forma pacífica. Mas amanhã eles devem fazer um protesto diante da sede do governo mineiro. E por que, Orion? Luciana, só um complemento aí, você falou em 2022, mas o que eu estou dizendo é que numa situação de impeachment ou renúncia, isso poderá antecipar, porque em 2022 estaríamos falando de eleições democráticas, de uma normalidade constitucional que parece que anda ameaçada aí pelo próprio presidente. Sobre esse segundo tema, da preocupação, havia sim essa preocupação da participação de policiais militares na manifestação, mas não foi algo expressivo, ou ainda de ampliar, por exemplo, a instabilidade política. Quem participou foi a paisana ou era da reserva. Manifestações deles, então, estão previstas mesmo para amanhã, vigorosas, diante da sede do governo mineiro na cidade administrativa, para onde devem chegar caravanas do interior para cobrar do governador Romeu Zema a reposição salarial dada e vetada no ano de 2020,
de 12% para este mês de setembro e 12% para setembro do ano que vem. No último sábado, o deputado federal subtenente Gonzaga, do PDT, concedeu entrevista aqui na TV Band, a nosso programa Entrevista Coletiva, confirmando essa mobilização, fazendo duras críticas a Zema por ter voltado atrás, por não ter cumprido seu compromisso. Então, mais do que a reposição, as lideranças da segurança vão cobrar de Zema para que ele honre esse compromisso com a categoria. A cobrança é feita, além de Gonzaga, pelo deputado estadual Sargento Rodrigues, do PTB, por todos os outros deputados estaduais e federais ligados aos servidores da área de segurança e mais outras 15 entidades associativas ligadas aos militares, policiais militares e civis. Por que tudo isso, Luciano? O governo Zema assinou compromisso com eles, registrado em ata pela reposição em 2019, que previa 13% em julho de 2020, o que já foi pago, e 12% em setembro deste ano e outros 12% no ano que vem. Vão cobrar por esse acordo. O governador chegou a enviar à Assembleia Legislativa o projeto de lei que previa essa reposição salarial de 41% do total em 3 parcelas. Mas durante a tramitação, o projeto foi aprovado com uma emenda que estendia o benefício a todos os servidores do Estado. Alegando inconstitucionalidade, Zema vetou todo o projeto e pagou apenas a primeira parcela da reposição para o pessoal da segurança pública. A categoria de policiais é muito forte, está muito unida e mobilizada em suas reivindicações. E, além da data da reposição anunciada e vetada, as lideranças dos policiais, então, vão cobrar esse compromisso do governador Romeu Zema amanhã. Perfeito, Orion, a gente fica por aqui, mas voltaremos a nos falar, né, na sexta-feira, depois de amanhã, e você citou aí o número de brasileiros, né, o IBGE inclusive desconsiderou o fator da pandemia no cálculo ali da população e já estima que o Brasil, Orion, tenha 213 milhões de habitantes, né? Eu joguei para baixo 211 milhões aí, porque eu fiquei na dúvida naquele momento, mas realmente, assim, seja qual for esse número, são 200 milhões de brasileiros, né? E não estão nas ruas aí, não seguiram o chamado do presidente Jair Bolsonaro. Um abraço, Orion, a gente se fala depois de amanhã, bom dia. Combinado, Luciano, um abraço para você, Lucas, Murilo, ouvinte da Band News. Quem quiser saber mais, pode consultar meu blog no www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos e façam um bom